Boa noite, pessoal. Meu nome é David Pereira. Eu sou do curso de Engenharia de Produção da Univesp. Sou do grupo 5N1, que também é formado pelo Jonathan Souza e pela Renata Lima. Nós estamos no projeto Integrador 6 e tivemos como tutor para esse projeto o professor Celso Amorim. O título do nosso projeto é o Controle Operacional de Inspeção de Rotina. Então, a ideia do nosso trabalho, ela consiste em a utilização do QR Code para inspeção de rotina em equipamentos de manutenção, que precisam de manutenção. Então, basicamente, o problema que a gente encontrou foi o uso de papel e recursos na inspeção de rotina de equipamentos. E a gente queria eliminar o uso desse papel e o uso do espaço físico necessário, né? Então a gente imaginou em pegar aqueles parâmetros que existem nos planos de controle de manutenção dos equipamentos, transformar eles em formulários digitais, né? Por exemplo, como formulários do Google, e inserir eles em QR Codes. Então, basicamente seria assim. Por exemplo, um operador, uma das atribuições diárias dele é fazer a inspeção de rotina em vários equipamentos. Vários equipamentos. Então, em determinado equipamento, ele vai chegar e ao invés de preencher aquele formulário de papel físico, aquele caderno de manutenção, e preencher ali com a caneta e depois ter que gerar um registro em outro lugar, guardar aquilo ali ocupando um espaço físico e tendo que tomar cuidado para não deteriorar com o tempo, não molhar, enfim. Tudo que pode acontecer com o registro impresso. A ideia é criar um formulário digital, colocar ele no QR Code e colocar uma placa de QR Code, uma plaquinha, um adesivo, uma etiqueta com QR Code nesse determinado equipamento. O operador vai chegar com um tablet ou um smartphone, vai ler esse QR Code e vai receber esse formulário digital no seu equipamento, no seu aparelho ali, no seu smartphone, por exemplo. E ali no formulário, ele vai ter os parâmetros já definidos de inspeção. Por exemplo, vai ter lá uma medida nominal, vamos supor que ele vai ter que informar a temperatura que o equipamento está trabalhando. Então, vai ter uma medida nominal de 25 graus Celsius. E ele vai ter que colocar ali a temperatura que o equipamento está apontando lá na tela dele, se ele vai medir com um termômetro, por exemplo, com um termômetro digital, esse equipamento, e vai anotar. Só que ele vai anotar na planilha digital. Então ele vai colocar lá, vamos supor que no formulário a gente coloca o valor nominal e ele vai ter as tolerâncias máxima e mínima. Então, por exemplo, a temperatura nominal é 25 graus, a máxima é 40 graus e a mínima é 15 graus, por exemplo. Então ele vai anotar a temperatura que o equipamento está apresentando ali naquele momento. Um outro parâmetro que ele talvez que ele tenha que anotar ali na hora é quantos ciclos está fazendo por minuto naquele momento. Então ele vai anotar, vai ter o formulário, vai ter o máximo e o mínimo. Então ele vai gerar um registro digital, um registro que pode ser armazenado em nuvem, que não vai ocupar espaço físico, vai ser um material que pode ser utilizado, né? Vai ser transferido para uma planilha online, onde ele vai poder ser acompanhado em tempo real, vai gerar um banco de dados com análise, que vai ser
conseguir fazer uma análise muito mais assertiva daquele equipamento, se ele está sobrecarregado, se ele precisa de uma manutenção preventiva, se ele precisa de uma manutenção, de realmente uma troca de equipamento, né? Ele vai mostrar para a gente se o equipamento ele já está com a sua vida útil já um pouco comprometida, através dessa inspeção que é feita diariamente. Só que ele já vai gerar para nós uma planilha com um banco de dados para a leitura desses dados, para a gente trabalhar na análise dos dados, né? O operador ele vai lá, vai alimentar as planilhas através desse QR Code. Então vai ficar muito mais fácil o trabalho dele, vai ficar muito mais limpo, muito mais assertivo, né? Então vai ser, a gente viu que o QR Code é uma ferramenta fantástica, uma ferramenta muito legal de se trabalhar, uma ferramenta muito interessante de se estudar. Então a gente aprendeu bastante com isso e a gente vê aí o potencial de aplicar essa ferramenta em várias disciplinas, em vários locais da indústria, em vários segmentos. Então uma ferramenta muito interessante aí o uso do QR Code com as planilhas digitais. Então é isso, pessoal, esperando que vocês tenham gostado, esperando que vocês tenham um interesse, né, de estudar um pouco mais e aplicar essas planilhas com QR Code na empresa de vocês e nos processos que vocês tenham aí no dia a dia. E a gente tem certeza que vai ser muito proveitoso. Então, essa é a ideia do nosso trabalho. Esperamos que vocês gostem. Muito obrigado.